E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como eu tinha prometido, a nossa revisão para a prova do terceiro bimestre. Bora lá? Espero que ajude. Bom, pessoal, nós vamos começar nossa revisão pela Quarta República no Brasil. Lembrando que a Quarta República, ou República Populista, como ela é conhecida também, ela vai de 1945 até 1964 e por ela passaram os presidentes Eurico Gaspar Dutra, o Vargas Volta, ele é eleito novamente em 1950, o Juscelino Kubitschek, logo após o Jânio Quadros e, por último, o João Goulart, que acabou caindo depois de um golpe militar em 1964. Bom, o governo Dutra, ou no governo Dutra, foi elaborada a Constituição de 1946. Ela que é considerada uma Constituição liberal, porque pelo menos no papel ela garantia as liberdades individuais do cidadão. Outra coisa importante que durante o governo Dutra, os partidos políticos eles voltam a existir. Lembrando que durante o Estado Novo do Vargas, um Estado autoritário, totalitário, os partidos políticos eles não existiam. Então a UDN, que seria o partido mais à direita na época, o PDS dos aliados do Vargas, o PTB do próprio Vargas e o Partido Comunista do Brasil, o PCB. Na política econômica, o governo Dutra ele vai adotar um liberalismo econômico, abrindo a economia do país para o mercado internacional, o que teve como resultado a saída de muitos recursos. Nossas reservas cambiais elas caíram muito nesse período, gerando, lógico, inflação. Para tentar resolver a crise, durante o governo Dutra, foi criado o Plano SALT, que previa investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia. Agora, o mais importante durante o governo Dutra, ou talvez uma das coisas mais importantes, o governo ele escolheu um lado. A gente vivia o período da chamada Guerra Fria e o governo ele resolveu se aliar ao bloco capitalista do lado dos Estados Unidos, rompendo as relações com a União Soviética. Com isso, o Partido Comunista do Brasil foi colocado na ilegalidade e os políticos que foram eleitos por esse partido tiveram seus mandatos cassados. Logo após o governo Dutra, tivemos a eleição do Getúlio Vargas. Lembrando, o Getúlio Vargas ele governou o Brasil entre 1930 e 1945, na chamada Era Vargas, só que nesse período ele não foi eleito, e em 1950 ele vai concorrer às eleições e vai ser eleito com 48,7% dos votos, lembrando que o Vargas ele tinha um grande apoio popular. Bom, o governo Vargas ele foi marcado por uma disputa entre nacionalistas e liberais, que o Vargas chamava de entreguistas, né? O Vargas com a sua característica econômica de proteger aí a economia do país, principalmente, né, e priorizando aí as empresas estatais nacionais, de energia, por exemplo, de minérios. No plano econômico, o Vargas criou o Plano Laffer, que tinha como base o desenvolvimento da indústria de base, né, indústria pesada, e também investimentos na agricultura. Ainda na economia, foi criado o BND, Banco Nacional de Desenvolvimento. Uma das grandes obras, heranças do governo Vargas foi a criação da nossa maior empresa até hoje, a Petrobras, que foi criada dentro daquela campanha, né, O Petróleo é Nosso, e em 1953, e lembrando que a criação da Petrobras acabou jogando muita gente contra o Vargas, principalmente o capital internacional que tinha interesses econômicos em relação ao petróleo no Brasil. Outro projeto dessa fase do Vargas foi a criação da Eletrobras, porém ficou só no projeto, tá? Ela foi criada um pouco mais tarde no governo Jango. O Vargas também tentou implantar a lei de remessa de lucros. O que foi a lei de remessa de lucros? Uma lei que previa reter no país parte dos lucros das empresas multinacionais, porém essa lei não foi aprovada. Durante seu governo, ele colocou como ministro do Trabalho o João Goulart. O João Goulart que é um político muito à esquerda, muito ligado aos sindicatos. E o João Goulart ele tinha uma proposta de aumento de 100% do salário mínimo. Obviamente que ia beneficiar muitos trabalhadores, porém os empresários ficaram muito irritados. O Vargas demitiu o João Goulart, mas manteve ali o aumento de 100% no salário mínimo. O governo Vargas ele teve algumas dificuldades econômicas, gerando protestos. Entre esses protestos, a marcha das panelas vazias, tá? O pessoal protestando aí contra a situação econômica do país. E os coronéis, o exército, membros do exército também se manifestaram nesse momento.
né, no chamado Manifesto dos Coronéis, com críticas ao Getúlio Vargas. Mas o grande adversário do Vargas era o jornalista Carlos Lacerda, que criticava muito, mas muito mesmo, o Getúlio Vargas na imprensa, acusando o Vargas de corrupção. E o que aconteceu? O Carlos Lacerda sofre um atentado, conhecido na história como o atentado da Rua Toneleiro. E a culpa, obviamente, caiu sobre quem? Sobre Getúlio Vargas. Então, no final do seu governo, Vargas estava sem apoio, isolado politicamente, e ele acabou cometendo suicídio, né, em 1954, e deixou uma carta, né? E essa carta termina com essa frase histórica: saiu da vida para entrar para a história. Para muitos historiadores, o golpe militar teria acontecido nesse momento. Porém, a comoção popular foi tão grande, né, o Vargas era um político muito popular, que talvez os militares ou a direita na época tenha dado uma recuada e esperado um pouco mais. Com o fim do governo Vargas, foi eleito o nosso desenvolvimentista, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele apresentou um plano de governo bem ambicioso mesmo. O plano, ele prometia fazer o quê? O Brasil crescer o equivalente a 50 anos em um período de 5 anos, que era a duração do mandato presidencial na época. Esse é o chamado plano de metas. Então, a dica para vestibular: se cair questão sobre Juscelino Kubitschek, desenvolvimentismo e plano de metas. E lembrando que o plano de metas ele tinha 31 metas, que envolvia vários setores da economia. E a meta 31 era a construção de Brasília. Só que esse crescimento econômico, que vai acontecer mesmo durante o governo Juscelino Kubitschek, ele foi sustentado por empréstimos do exterior. Então, captação de recursos no exterior que fez com que o Brasil passasse a ter as empresas automobilísticas, né, tradicionais. Porém, esse crescimento era baseado em empréstimos. Ou seja, quando você faz empréstimo, você tem que pagar essa conta em algum momento. Então, a dívida externa cresceu demais. E como a dívida externa cresceu demais, a inflação no país também aumentou, causando dificuldades para a população mais pobre, principalmente. O FMI passou a exigir do governo brasileiro uma política de austeridade. Então, pessoal, atenção, o que seria austeridade? Seria o governo cortar gastos. E normalmente o governo corta gastos em quais áreas? Nas áreas de interesse social, educação, saúde, segurança, né? A gente sabe disso. Bom, o Juscelino Kubitschek chegou até a romper com o FMI porque ele não queria implantar essas medidas. Mas, embora o governo JK ele tenha mesmo um grande crescimento, esse crescimento acabou deixando o país extremamente endividado. Então ele vai entregar a presidência para o próximo presidente, que é o Jânio Quadros, com o país em sérias dificuldades econômicas. E lembrando, né, lá no finalzinho do governo, em 1960, o Juscelino Kubitschek inaugurou nossa terceira capital da história, Brasília. Bom, como eu disse agora há pouco, após a eleição do Juscelino Kubitschek, foi eleito o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ele vai herdar uma dívida muito grande, um país quebrado, do Juscelino Kubitschek. E ele vai conseguir vencer as eleições com um discurso anticorrupção, um discurso moralista, que acabou atraindo aí o interesse da população. Né? E quem não se lembra, né, pessoal, daquela musiquinha, né? Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandaleira, que acabou impulsionando a campanha do Juscelino Kubitschek, do Jânio Quadros, levando o Jânio Quadros à vitória. Não é isso? Bom, então, com um discurso moralista, um discurso contra a corrupção, o Jânio Quadros ele acaba vencendo as eleições. E ele subia, né, no palanque lá para fazer o comício. Aí, gente, não vale lembrar da minha sogra, tá? Ele subia com uma vassoura nas mãos e ele prometia varrer a corrupção do país. Na política externa, aí atenção agora pensando na prova, o Jânio Quadros ele vai adotar uma política externa independente. Era o mundo da Guerra Fria, certo? De um lado, os Estados Unidos capitalista, do outro, a União Soviética socialista. O que o Jânio resolveu fazer? Ele resolveu reatar as relações diplomáticas com a União Soviética, que o Dutra tinha rompido durante o seu governo. Além disso, ele vai dar uma homenagem, a principal homenagem do governo brasileiro, a Ordem do Cruzeiro do Sul, ao principal líder socialista das Américas, o Ernesto Che Guevara. Obviamente que essas medidas acabaram irritando demais os movimentos mais à direita do país, né? E os Estados Unidos também. Afinal, né, pessoal, é o período da Guerra Fria. Outra coisa que o
o Jânio Quadros insistiu durante seu governo foi a pauta de costumes. Por exemplo, ele proibiu rinhas de galo, proibiu corridas de cavalo durante a semana. E para as mulheres, olha só, meninas, ele proibiu o uso de biquíni nas praias. As mulheres deveriam usar maiô com um comprimento determinado ainda. O Jânio Quadros, durante seu governo, ele vai arrumar encrenca com todo mundo, vai brigar com aliados, com adversários e vai acabar se isolando politicamente. No final do seu governo, sem apoio do Congresso, sem apoio de quase ninguém, o Jânio provavelmente tentou uma manobra. Ele renunciou depois de 7 meses de governo, mandou uma cartinha lá pedindo a renúncia. Talvez o que ele esperasse foi que as forças, que a população não aceitasse essa renúncia e ele voltasse fortalecido. Mas na realidade a renúncia foi aceita e ele perdeu o mandato. Termina assim o governo Jânio depois de 7 meses. Bom, com a renúncia de Jânio Quadros, quem assumiria a presidência? O vice-presidente, óbvio. Lembrando que nesse momento a eleição para presidente e para vice-presidente ela era separada. Então, quando você ia votar, por exemplo, você votava no presidente e no vice-presidente de forma separada. Então, poderia acontecer como aconteceu aqui, um presidente mais à direita, que é o caso do Jânio Quadros, e um vice-presidente mais à esquerda, que é o caso do João Goulart. Bom, quando o Jânio Quadros renuncia à presidência, vai começar um movimento no Brasil para tentar impedir a posse do João Goulart. O João Goulart estava na China, ele visitou vários países socialistas, entre eles a União Soviética, a China. E quando o Jânio Quadros renunciou, começa uma campanha para impedir a posse do João Goulart. E o João Goulart mandou um aviso: eu vou voltar para o Brasil para assumir a presidência. Um outro grupo, chamado Grupo da Legalidade, ou que fez a campanha da legalidade, esse grupo ele era liderado pelo Leonel Brizola, defendia a posse do João Goulart. O clima no país era quase de guerra civil, inclusive quase que alguns conflitos aconteceram. Ó, bem te vi, pessoal. Quase que alguns conflitos aconteceram. Aí encontraram uma solução para isso. Qual que foi a solução encontrada? O João Goulart assumiria a presidência, porém, sob um regime parlamentarista, onde na prática o presidente não tem poder. Então o João Goulart assumiria a presidência, porém sem poderes de fato. Mas nessa mesma decisão estava previsto que um plebiscito, onde a população é que decidiria se o Brasil seria parlamentarista ou presidencialista. Depois do plebiscito, a maioria da população votou pela volta do presidencialismo e João Goulart assumiu a presidência. Assim que ele assume a presidência, ele vai anunciar o quê? As suas reformas de base. Reformas essas que tinham um grande apelo social, ou seja, que beneficiavam em muito os mais pobres, a população mais pobre. Eram propostas de interesse popular. Porém, pessoal, elas desagradaram vários setores mais à direita na política, os Estados Unidos também, e começa uma conspiração aí contra o João Goulart. Essas reformas de base foram vistas como uma aproximação com o socialismo, com o comunismo. Tá, pessoal? Então, vários setores da sociedade começaram a conspirar. O João Goulart ele vai fazer um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, anunciando as suas reformas de base. Então, tinha um grande apoio popular. E aqui em São Paulo veio a resposta. Setores conservadores, vários setores, principalmente a elite brasileira, apoiada por empresários, comerciantes, grandes proprietários, fizeram em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. É um movimento da direita contra o governo João Goulart. Ou seja, a situação era de tensão. No dia 31 de março de 64, tropas do Exército de Minas Gerais se movimentaram em direção ao Rio de Janeiro, onde estava João Goulart. João Goulart ele foge para o Rio Grande do Sul inicialmente e depois sai do país. No dia 2 de abril, a cadeira de presidente foi declarada vaga, ou seja, João Goulart teria abandonado a cadeira de presidente e tem início a ditadura militar, ditadura civil-militar no Brasil. E é com certeza um dos períodos mais autoritários da história do nosso país. Tá? Bom, para a gente começar, falar um pouquinho sobre o apoio internacional. Os Estados Unidos, lá dentro da lógica da Guerra Fria, ele não permitia que nenhuma influência socialista, comunista, estivesse na sua área de influência. Tá? E por isso, ele vai promover ações, os Estados Unidos, vai promover ações para apoiar partidos políticos que pudessem evitar
que políticos mais à esquerda assumissem o poder. Entre essas operações está a Operação Condor. A Operação Condor, olha o nome, né, pessoal? Condor mesmo. Ela acaba o quê? Treinando agentes no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, para perseguir e anular, né, adversários políticos, perseguir adversários políticos e apoiar ditaduras militares no país. Por exemplo, agentes brasileiros, né, do governo foram treinados, né, por agentes dos Estados Unidos, com, por exemplo, táticas de tortura. Bom, outra coisa importante que a gente não pode esquecer. A ditadura militar no Brasil, ela teve um apoio grande de parte da sociedade civil. Entre elas, né, principalmente da elite, né, industriais, comerciantes, proprietários rurais, setores da igreja, da classe média. Boa parte da imprensa também acabou dando base para a ditadura militar, apoiando a ditadura militar. Tá, pessoal? Então, esse período a gente precisa fazer uma importante reflexão. E lembrando que ditadura a gente combate sempre, né? Porque uma vez que a ditadura entra, é difícil tirar, né? O primeiro presidente do governo militar foi Humberto Alencar Castelo Branco. Inicialmente a gente teve o governo de uma junta militar. Essa junta ela já vai decretar o primeiro ato institucional. Agora, pessoal, eu quero que vocês tenham atenção. O que é um ato institucional? É um decreto que tem força de Constituição, de lei constitucional, de lei. Ele passa a valer imediatamente. Obviamente que é uma medida extremamente autoritária que não era prevista na Constituição brasileira. É como se o governo executivo, né, o poder executivo, os militares, eles pensassem uma lei e ela passasse a valer imediatamente. Então, o governo militar, uma das suas principais características foi governar através de atos institucionais, o tal do AI, tá? Ato institucional. O primeiro deles é o ato institucional número 1, ele decretou o quê? Eleição indireta para presidente e autorizava o governo a cassar mandatos de políticos que fossem considerados ameaça ao governo. Tá, pessoal? Então, a partir do AI-1, a gente não elege mais o presidente. No dia 11 de abril de 1964, foi eleito o primeiro presidente da ditadura militar, o Castelo Branco. Lembrando que ele foi eleito de forma indireta pelos deputados e senadores. Durante o governo dele veio o AI-2. O AI-2 ele vai instituir, através do ato complementar número 4, o bipartidarismo, ou seja, o Brasil ele só tinha 2 partidos políticos, o Arena, que é o partido dos militares, e o MDB, que era a oposição. Mas só que uma oposição autorizada, né, pessoal? Controlada pelo governo, afinal, é uma ditadura. Era para dar uma cara aí de democracia para o país, tá? Outra coisa que o AI-2 permitiu, ele deu ao governo o poder de decretar estado de sítio, por exemplo, tirando aí as liberdades fundamentais da população. O AI número 3, também no governo Castelo Branco, ele determinava a eleição indireta para governador. Então, os governadores seriam eleitos pelos deputados estaduais. Durante o governo Castelo Branco, principalmente depois de um atentado que aconteceu no aeroporto lá no Nordeste, foi criada a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, que era principalmente para perseguir os adversários do governo, os chamados subversivos, pessoas que faziam guerra diversa, guerra psicológica, que eram comunistas, e a população tinha responsabilidade também, pois devia indicar, apontar pessoas que fossem uma ameaça ao Estado brasileiro. Em 1967, foi decretado o Ato Institucional número 4, que convocou uma Assembleia Constituinte para escrever a Constituição de 1967, que foi uma Constituição dentro da ditadura militar. Essa Constituição, na prática, ela ratificava os atos institucionais do governo militar. O segundo presidente da ditadura militar foi o Costa e Silva, aquele que é considerado um dos mais autoritários do período, tá? O seu governo ele foi marcado pelo crescimento da oposição à ditadura militar. E vários setores da sociedade, vários meios foram utilizados para combater a ditadura. Entre eles, pessoal, a arte, a cultura, o cinema, o teatro, a música, os festivais, por exemplo, de MPB, com letras, né, que procuravam criticar o governo, muitas delas foram censuradas. O movimento Tropicália, atenção pessoal, o movimento Tropicália, um movimento musical que reunia vários ritmos, entre eles o rock, o samba, a bossa nova, né, um conjunto aí de influências
E esse movimento ele também foi uma resistência à ditadura militar. Então expressava ideias e críticas contra a ditadura. Outro setor importante que combateu a ditadura foram os estudantes. Os estudantes estiveram muito engajados na luta contra a ditadura militar. E vários episódios violentos aconteceram. Entre eles, um que marcou bastante, a chamada Sexta-feira Sangrenta, onde, em um protesto no Rio de Janeiro, vários estudantes foram mortos a sangue frio pela polícia. Outros movimentos aconteceram no Rio de Janeiro, por exemplo, a passeata dos 50 mil e o principal deles no período, a passeata dos 100 mil organizada pelo movimento estudantil. Por isso que ela é até conhecida como passeata dos 100 mil estudantes. Obviamente que artistas, vários outros setores da sociedade participaram também dessa passeata. Mas é assim, né, pessoal? A resistência à ditadura militar, as críticas aumentavam. E o governo militar ele vai dar a sua mais dura resposta. Vou repetir. A ditadura militar ela vai dar a sua mais dura resposta, que foi o ato institucional número 5, que entrou para a história como o golpe dentro do golpe. O golpe já tinha acontecido, mas o ato número 5 ele foi considerado o golpe dentro do golpe, porque ele, na prática, dava poderes totais ao poder executivo, ao presidente militar. Por exemplo, de caçar mandato de político, de fechar o Congresso Nacional, suspender o habeas corpus, pessoal, censura prévia à imprensa, ou seja, a imprensa ela era verificada antes de ser publicada, aposentar, por exemplo, compulsoriamente um professor que falasse contra a ditadura. Ai, meu Deus. Universitários, por exemplo, prender dissidentes, ou seja, o AI-5 ele dava praticamente poderes totais ao presidente militar. Tá, pessoal? Aí uma coisa curiosa, tem até uma charge sobre isso, né, no material, os jornais na época, alguns jornais que eram censurados, no local da notícia censurada, ao invés de colocar uma outra notícia de política, por exemplo, eles colocavam lá uma receita de bolo, um soneto, para que a população visse, né, que naquele local estava uma notícia que foi censurada. Bom, o Costa e Silva ele vai acabar ficando doente ali no finalzinho do seu mandato. O seu vice era o Pedro Aleixo, mas o Pedro Aleixo, na reunião que decidiu o AI-5, foi o único que votou contra. Obviamente que os militares não o deixariam assumir a presidência. Aí com a saída do Costa e Silva, uma junta militar assume o governo e teve uma transição para o terceiro presidente da ditadura militar, que é o Médici. Essa fase, no finalzinho do governo Costa e Silva e o governo Médici, é conhecido na história da ditadura militar e do Brasil como os anos de chumbo, ou seja, é o período mais autoritário da ditadura militar, se é que é possível. Nessa fase, as torturas aumentaram, as execuções também, os desaparecimentos. E lembrando, né, pessoal, que desaparecer em ditadura é praticamente certeza de morte. As torturas, várias táticas de tortura, entre elas estupros, afogamentos, choques, ratos nas partes íntimas. Vários políticos importantes, pessoas comuns da sociedade sofreram torturas. E parece que para as mulheres as torturas eram especialmente cruéis. A censura foi ampliada nesse período também. E essa também foi a fase do chamado milagre econômico. Pessoal, milagre econômico. O Brasil ele crescia a taxas muito altas, chegava ali a mais de 10% ao ano. E esse crescimento, porém, ele era financiado pelo capital externo, principalmente investimentos em empréstimos do exterior, dos Estados Unidos, por exemplo. Esse crescimento econômico, com grandes obras faraônicas do período, né, por exemplo, a rodovia Transamazônica, a ponte Rio-Niterói, esse crescimento ele não foi acompanhado com a distribuição de riqueza. Pelo contrário, esse período ele ampliou a desigualdade social no país. E foi nessa fase que ele atingiu, a desigualdade social no país, atingiu dos seus maiores índices. Ou seja, a população ela não usufruiu da riqueza produzida nesse período. Pelo contrário, a renda foi concentrada. Aí eu lembro de uma famosa frase do ministro da Economia da época, né, de um ministro da Economia da época, chamado Delfim Neto, que inclusive morreu recentemente. Primeiro, é preciso esperar o bolo crescer para depois distribuir os pedaços. O meu não chegou ainda, né? E o seu? Bom, esses empréstimos, né, ampliaram as dívidas do Brasil e a economia entrou em dificuldades, a inflação cresceu, o poder de compra do salário mínimo ele foi caindo. Mas o governo ele insistia numa campanha ufanista de valorização, né, criando aquele sentimento de otimismo.
E em 1970, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, lá com Pelé, vários jogadores do Santos, óbvio, né, o melhor time do mundo. Então, com a vitória da Copa do Mundo, o governo usou o futebol, a vitória na Copa do Mundo, para incentivar esse sentimento de otimismo, de crescimento, tudo para frente. Então é só lembrar da musiquinha da seleção na época. Ó. Vamos todos juntos para frente, Brasil, salve a seleção. De repente é uma corrente para frente, parece que todo o Brasil deu as mãos. Vamos todos juntos. Ou seja, mostra o objetivo do governo, usar a propaganda para dar aquela cara de sucesso para o governo militar. Mas por trás da cortina, a realidade era outra. Crise econômica, desigualdade social aumentando e a população passando dificuldades. Lembrando que durante a ditadura, a tortura, a violência, a perseguição aos adversários, ela era institucionalizada, ou seja, era uma prática do Estado, uma prática do governo. E para isso o governo ele tinha vários órgãos à sua disposição. Por exemplo, o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, o DOI, Departamento de Operações Internas, e o CODE, Centro de Operação da Defesa Interna. No porão desses órgãos, várias pessoas foram torturadas, morreram, cometeram suicídios, né, pessoal, entre aspas. Ou seja, é o Estado brasileiro utilizando a sua estrutura para perseguir a sua população. Durante o governo Médici, aconteceu uma grave crise econômica mundial, em 1973. É o chamado choque do petróleo. Esse choque do petróleo, ele atingiu diretamente os Estados Unidos e, por consequência, o Brasil. Ou seja, a base de sustentação do governo militar, que eram os empréstimos no exterior, pararam de chegar, ou seja, o dinheiro de fora parou de chegar, colocando o governo militar em dificuldades, ou seja, a crise vai se agravando aos poucos. E foi na transição aí do governo Médici para o governo Geisel, o nosso quarto presidente militar, que começa, atenção agora, pessoal, uma abertura política lenta, gradual e segura, ou seja, os militares começam a acenar para a abertura democrática. Então, durante esse período, algumas decisões passam a ser tomadas que vão conduzindo ou direcionando o país de volta à democracia. Porém, no governo Geisel aconteceu um episódio que queimou demais o governo militar. O jornalista Vladimir Herzog, o Vlado, ele foi convocado lá para prestar depoimentos, lá na sede do DOI-CODE, e ele foi assassinado. O que os militares tentaram fazer? Tentaram simular o suicídio, ou seja, a gente pode ver na foto aí, amarraram o Vlado em uma janela com a gravata e alegaram que ele tinha cometido suicídio. Mas qual o motivo que ele cometeria suicídio? Obviamente que não pegou, foi um escândalo. O governo teve que demitir, entre aspas, né, alguns funcionários lá do DOI-CODE, porém, pessoal, queimou demais mesmo. Foi uma repercussão enorme, tanto no Brasil quanto no exterior. Em 1978, greves operárias na região do ABC Paulista, né, também questionando a ditadura militar. E a pressão era enorme. Até que no dia 17 de outubro de 1978, o governo Geisel e o governo militar anunciaram a revogação do AI-5, ou seja, o principal instrumento de repressão da ditadura militar foi revogado, abrindo caminho para a abertura política. Bom, com o fim do governo Geisel, foi eleito o último presidente da ditadura militar, que é o Figueiredo, tá? O Antônio Figueiredo. No governo dele, em 1979, foi promulgada a Lei de Anistia. Pessoal, muita atenção agora. A Lei de Anistia, ela era defendida tanto pelos militares quanto pela oposição. E ela previa o quê? Uma anistia ampla e geral. Quem seria anistiado? Ou seja, quem seria perdoado? Todos aqueles dos dois lados que cometeram crimes políticos. Aí que está a questão. Ficou muito aberta a interpretação. Então, essa Lei de Anistia, ela não permitiu, por exemplo, que agentes do Estado que cometeram torturas, cometeram assassinatos, fossem punidos. Tá, pessoal? Inclusive, ela é questionada até hoje, porque a Lei de Anistia acabou beneficiando muito os militares, né, que cometeram crimes hediondos durante a ditadura e que, pela Lei de Anistia, não podem ser punidos até os dias atuais. No governo Figueiredo, os partidos políticos voltam, então surge o PT, o PDT, o Arena, que era o governo militar, virou o PDS, o MDB virou o PMDB, né, que existe até hoje.
Alguns militares de linha dura não aceitavam a abertura democrática, então teve um atentado lá no Rio Centro. 2 militares queriam explodir uma bomba no dia do trabalho, numa comemoração, mas a bomba acabou explodindo dentro do carro com eles, um deles morreu. Em 1982, as eleições diretas para governador voltaram, então a gente está no caminho da abertura democrática. Em 1983 e no ano de 1984, começa uma grande campanha nacional, atingiu todo o país, principalmente a região sudeste aqui, a campanha das diretas já. O que a campanha da direta já pedia? A volta da eleição direta para presidente, que tinha sido lá extinta lá no AI-1, no começo da ditadura militar. A lei para isso seria a emenda Dante de Oliveira. Então essa lei traria de volta a eleição direta para presidente. Essa campanha reuniu milhões de pessoas pelo país, no Pacaembu, por exemplo. Vários políticos participaram, jogadores do Corinthians. Porém, a campanha das diretas já não atingiu seu objetivo, porque as eleições de 1985 elas foram indiretas. E quem concorreu? Pela oposição, o Tancredo Neves, pelo PMDB, e o candidato que seria da ditadura, o Paulo Maluf. O colégio eleitoral elegeu Tancredo Neves com 72% dos votos. E a eleição do Tancredo Neves coloca fim à ditadura militar no Brasil. Porém, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho aqui frente a frente. A eleição do Tancredo Neves ela trouxe esperança, o fim da ditadura militar, fim do autoritarismo no país. Porém, o Tancredo Neves ele estava doente, ele estava com um problema no intestino e parece que ele tentou esconder um pouco, ele tinha medo de ser internado, que os militares não deixassem ele assumir a presidência. E quando ele resolveu ir para o hospital, parece que já era tarde demais. Então, o Tancredo Neves acaba morrendo antes de assumir a presidência. O seu vice era o José Sarney, que havia uma dúvida se ele apoiaria ou não, se ele apoiou ou não a ditadura militar, se ele traria de volta a democracia no país. Então ficou aquele momento de tensão, mas o José Sarney assumiu a presidência, prometendo fazer a transição democrática, então fez lá a promessa, e durante o governo dele foi escrita a Constituição de 1988, que tem o apelido de Constituição Cidadã. Ela tem esse apelido porque ela é uma das mais avançadas do mundo, principalmente em relação aos direitos fundamentais, aos direitos humanos. Ela foi promulgada lá em 1988 e simboliza aí a nossa volta à democracia. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre Guerra Fria. A Guerra Fria ela vai de 1945 até 1991, ou seja, final da Segunda Guerra Mundial e a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante a Guerra Fria, a gente tem um mundo bipolarizado. De um lado eu tenho os Estados Unidos e seus aliados de economia capitalista, e do outro eu tenho a União Soviética e os seus aliados de economia socialista. Símbolos desse período, por exemplo, o Muro de Berlim. O Muro de Berlim que dividia a cidade de Berlim entre esses dois mundos, o mundo socialista da União Soviética e o mundo capitalista dos Estados Unidos. Outro símbolo também é a Cortina de Ferro, essa barreira aí que os dois lados aí tentavam impor, para que a ideologia de um lado não avançasse sobre a área de influência do outro, tá? Uma coisa importante, hein, pessoal? Não houve conflito direto entre as potências, as grandes potências, as duas, envolvidas na Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética não tiveram nenhum confronto direto, mas eles participaram, obviamente, de conflitos indiretos aí em vários países, a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e por que o termo Guerra Fria? Guerra Fria porque, assim, começa uma grande produção, uma corrida armamentista, só que agora de armas nucleares, bombas atômicas, ogivas nucleares. Se um dos lados disparasse, o outro responderia. E esse medo desse conflito acabou ganhando o nome de Guerra Fria. Ainda bem, pessoal, que nenhuma delas resolveu disparar, tá? Mas o medo, a ameaça ainda continua até os dias atuais. Bom, durante a Guerra Fria, a gente vai ter várias disputas, econômica, militar, disputa tecnológica, tá? Então a gente vai passar por cada uma delas. Na área econômica, os Estados Unidos vai criar o chamado Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Um plano de cooperação econômica para evitar o avanço do comunismo sobre a área de influência dos Estados Unidos. Como? Financiando e emprestando dinheiro para os países do bloco capitalista. Resposta da União Soviética, criou o Comecon. O que foi o Comecon?
o plano de recuperação econômica, de apoio econômico da União Soviética para os países do bloco comunista. Objetivo: evitar o avanço do capitalismo. Na área militar, os Estados Unidos vai criar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança de cooperação militar entre os países do bloco capitalista. Resposta da União Soviética: criação do Pacto de Varsóvia. A União Soviética, pessoal, seus aliados criaram uma aliança de cooperação militar para rivalizar com a OTAN. Tá, pessoal? Então, tanto na economia quanto na área militar, as duas potências da época, Estados Unidos e União Soviética, procuraram apoiar os seus aliados. Na área tecnológica, atenção agora. Na área tecnológica, a gente teve nesse período a chamada corrida espacial. Bom, o que foi a corrida espacial? Uma disputa aí para quem chegava primeiro no espaço, para quem colocava o primeiro satélite. Era uma disputa tecnológica, mas ela virou ideológica. Vou repetir essa parte. Era uma disputa tecnológica, mas ela virou ideológica. E começa aí uma rivalidade enorme nessa área. E os dois países usavam a televisão, a propaganda, comemoravam, publicavam lá panfletos de cada vitória e cada derrota do adversário era comemorada ou sentida por quem venceu ou por quem perdeu, não é isso? Bom, vamos aqui à sequência, porque fiz para vocês aqui, ó. Os Estados Unidos vai colocar, a União Soviética vai colocar o primeiro satélite em órbita, o Sputnik, o primeiro ser vivo, a cadela Laika, pessoal, uma cadela de rua de Moscou na rua, foi capturada e foi para o espaço, né? Acabou morrendo, pessoal, uma tragédia aí. O primeiro homem no espaço também foi da União Soviética, Yuri Gagarin. É dele a frase, a Terra é azul. A primeira mulher no espaço, a Valentina também, da União Soviética. Ou seja, União Soviética dando de lavada nos Estados Unidos. Até que vem a resposta dos Estados Unidos com a missão Apollo. Qual que era o objetivo da missão Apollo? Colocar o homem na Lua. Isso aconteceu em 1969, quando o astronauta Neil Armstrong desceu lá do módulo dos Estados Unidos, pisou na Lua e disse essa frase: um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Só relembrando, pessoal, foi uma corrida mesmo, era televisionada, divulgada, cada vitória era comemorada e muito como uma vitória da sua ideologia, do comunismo ou do capitalismo. Essa é a chamada corrida espacial. Importante, que dessa corrida, muita tecnologia importante para os nossos dias atuais surgiu. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre os conflitos indiretos, Lembrando que Estados Unidos e União Soviética, as duas potências desse mundo bipolar, capitalista e socialista, elas não lutaram diretamente, mas participaram de vários conflitos indiretos. Primeiro, a Revolução Chinesa. Na China, a China, pessoal, historicamente, ela foi explorada pelos europeus, a Inglaterra principalmente. Então, na China surge lá um sentimento nacionalista, de defesa da nação. E o Mao Tse-tung, que vai ser o líder da Revolução Chinesa, vai usar esse sentimento para atrair o apoio da população. E com o apoio da União Soviética, o Mao Tse-tung, ele vai conseguir, o comunismo, o socialismo vai vencer a Revolução Chinesa e a China se torna um país socialista. Uma derrota para os Estados Unidos, que tentou evitar, obviamente, que o Partido Comunista, o PCC, assumisse o poder na China. PCC, hein, pessoal? Bom, o Mao Tse-tung, ele tinha como plano o chamado Grande Salto. O que era esse Grande Salto? Um plano de industrialização acelerada para a China. E, pessoal, parece que deu muito certo, Afinal, a China ela foi caminhando, a partir daí, para ser uma das grandes potências industriais do planeta. Outro país que passou por uma revolução socialista foi Cuba. Cuba tinha como presidente Fulgêncio Batista, que era um ditador que tomou o poder em Cuba e tinha o apoio dos Estados Unidos. A oposição era o PCC também, só que o Partido Comunista Cubano, que era liderado pelo Fidel Castro. O Fidel Castro ele tenta tomar o poder, invade lá o Forte Moncada, mas foi derrotado, foi preso. Depois ele foi para o México, lá ele conheceu o Che Guevara. E eles organizaram um outro ataque a Cuba para tentar tomar o poder. Voltaram de iate, mas também foi um fracasso. A maioria do pessoal morreu e eles fugiram lá para um monte, para uma montanha, onde organizaram a resistência. Lá eles acabaram utilizando táticas de guerrilha para se defenderem e tudo mais. Conseguiram aos poucos, com um discurso de igualdade, de um discurso socialista, eles conseguiram o apoio da população, dos estudantes e sindicatos, e acabaram tomando o poder em Cuba,
implantando lá um governo comunista em Cuba. Os bens, né, de quem era cidadão dos Estados Unidos em Cuba foram confiscados, né? A Cuba passou a ter um regime comunista, a propriedade privada ela foi tornada coletiva e tudo mais. Ou seja, Cuba passou por uma revolução socialista. E os Estados Unidos reagiu. Como que ele reagiu? Promovendo embargos contra Cuba, tá, pessoal? Ou seja, bloqueando economicamente a ilha de Cuba. Aí detalhe importante, né? Essa revolução ela criou personagens históricos importantes aqui para a história do continente americano, entre eles o Fidel Castro, né, e o Che Guevara, considerados aí líderes socialistas importantes da América. Lembrando que o Che Guevara recebeu a medalha do Jânio Quadros aqui no Brasil. Um episódio grave envolvendo Cuba foi a crise dos mísseis. Como Cuba passou a ter um governo socialista, obviamente que a União Soviética o apoiava. E o que eles resolveram fazer? Colocar mísseis na ilha de Cuba, e esses mísseis teriam alcance para chegar aos Estados Unidos. Obviamente que os Estados Unidos reagiu, e quase que a gente tem uma terceira guerra mundial que seria nuclear. Na Coreia, o norte comunista, o sul capitalista. O norte comunista, apoiado pela União Soviética e China, invadiu o sul, que era capitalista. Os Estados Unidos entram no conflito e o conflito não terminou até hoje. A Coreia foi dividida ao meio, né, e os dois países estão em armistício até hoje, ou seja, a tensão na região é muito grande, resquício da Guerra Fria. O Vietnã, aí é muito parecido. Vietnã do Norte, socialista, Vietnã do Sul, capitalista. O Vietnã do Norte, ele invade o Vietnã do Sul. Os Estados Unidos entram no conflito, mas os Vietcongs, pessoal, utilizaram táticas de guerrilha, usando a floresta, usando túneis, usando armadilhas, conseguiram resistir aos ataques da maior potência militar da história. Ou seja, um país industrializado, desenvolvido, não conseguiu derrotar um país subdesenvolvido. Os Estados Unidos, ele acabou abandonando o conflito porque a opinião pública nos Estados Unidos começou a se voltar contra a guerra, surgiram vários movimentos contra a cultura, movimento hippie, o rock foi utilizado, né, o festival de Woodstock, vários movimentos tentando e forçando os Estados Unidos a deixarem a guerra. Eles abandonaram a guerra sem conseguir derrotar os Vietcongs, né, o Vietnã do Norte, e o resultado foi que o Vietnã do Norte invadiu o Sul, né, completou a invasão, e o Vietnã virou um país socialista. Derrota dos Estados Unidos. Mas lembrando, né, qualquer filme que você assiste dos Estados Unidos sobre a guerra do Vietnã, parece que eles venceram a guerra. Estranho, né? A guerra do Afeganistão. O Afeganistão é o Vietnã, só que da União Soviética. A União Soviética invade o Afeganistão, aí é uma região desértica, montanhosa. Estados Unidos apoia a oposição contra a União Soviética, e o resultado foi que a União Soviética também não conseguiu derrotar o Afeganistão. Bom, pessoal, o que isso mostra pra gente? Um cenário de tensão enorme no período, e esses conflitos, né, que, embora indiretos, né, nesses conflitos, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética não estavam nem um pouco interessados nos interesses desses países. Eles estavam interessados, sim, em defender os seus próprios interesses. Bom, pessoal, é isso. Espero sinceramente que tenha ajudado bastante, né? A prova não aconteceu ainda, né? Mas espero que esse pequeno resumo aqui, né, todo o terceiro bimestre em pouco mais de 40 minutos, ajude bastante na prova. Tá legal, pessoal? Então, é assim, lembrando, qualquer dúvida é só mandar mensagem. Se tiver alguma coisinha que faltou, eu mando aí pra vocês diretamente, beleza? Obrigado, beijão, se inscreve no canal aí, tchau, tchau.